Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos mais importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Roberto Mota, Cristiano Beraldo e também Luiz Felipe Dávila têm destaque internacional. Um ataque cibernético simultâneo no Líbano causou a explosão de pagers de integrantes do Hezbollah e resultou na morte de pelo menos 9 pessoas, 9 terroristas e deixou 4.000 feridos. De acordo com as autoridades libanesas, esses aparelhos eletrônicos utilizados por integrantes do grupo explodiram por volta de 3h30 da tarde em várias regiões do país, assim como em áreas da Síria. O Ministério da Saúde do Líbano afirmou que entre esses feridos, cerca de 200 estão em estado crítico em razão desses ferimentos. Entre eles estaria o embaixador do Irã em Beirute. Ainda que Israel não tenha reivindicado o ataque até o momento, o Hezbollah acusou o país de ser o autor e prometeu resposta contra essa ação. Roberto Mota, na nossa reunião de pauta virtual, Mota trouxe esse assunto, se aprofundou nisso. Mota, é um ataque, não sei se inédito, mas não é comum que pagers acabem explodindo assim. Queria que você trouxesse sua reflexão e análise sobre esse episódio. Não é comum, Caniato. Olha, inteligência não costuma ser uma característica dos terroristas. Na verdade, o que caracteriza o terrorismo é o uso indiscriminado da força bruta, geralmente contra vítimas inocentes, para criar o terror. Assim age o Hezbollah, que é um grupo terrorista baseado no Líbano, mas financiado pelo Irã. Inteligência é uma característica das operações de Israel. Daí a suspeita de que essas explosões nos aparelhos usados pelos terroristas do Hezbollah sejam resultado de uma ação do Mossad, o serviço secreto israelense. Segundo fontes árabes, o Mossad teria injetado um composto explosivo nas baterias desses aparelhos. E isso teria sido feito antes mesmo que os terroristas tivessem recebido esses aparelhos. E aí, dessa forma, os aparelhos foram comandados remotamente até superaquecerem e explodirem. Vamos lembrar que autoridades de Israel já disseram uma vez, prometeram que aqueles que executam atos de terror contra Israel não terão refúgio em lugar nenhum. Pode ser que eles estejam cumprindo essa promessa. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Muito obrigado pela parceria e pela audiência todos os dias aqui em Os Pingos nos Is. Você, Cristiano Beraldo, ataque cibernético contra o Hezbollah deixou 9 pessoas mortas, cerca de 4.000 ficaram feridas e vários portais ao redor do mundo indicam que o Mossad teria, inclusive, plantado esses explosivos nos compartimentos de bateria desses aparelhos. Os portais que eu me refiro principalmente do mundo árabe. Beraldo. Olha, é uma coisa incrível como Israel usa a tecnologia para travar essa guerra com terroristas que matam, que estupram, que degolam crianças, fazem as maiores barbaridades e têm como propósito de vida não só matar judeus, mas exterminar Israel do mapa. Israel precisa se defender, Israel se defende com tudo que está à sua disposição. Inclusive, esse tipo de tática que foi muito precisa, surpreendeu a todos esses terroristas e está de parabéns. É assim que se luta uma guerra com inteligência. E eu tenho certeza que as tais retaliações, a resposta, esse esbravejar dos terroristas não assusta Israel, que Israel continua preparado para responder à altura de tudo que vier. Luiz Felipe Dávila, queremos escutar também sua análise e reflexão, Dávila. A BBC, Dávila, escutou um especialista que conhece esses dispositivos que muitas vezes são utilizados por exércitos ao redor do planeta, e ele disse o seguinte, esse especialista em tecnologia, em armamentos, enfim, ele falou, esse não é um sistema novo, foi usado no passado. Então, neste caso, houve sim envolvimento de uma
terceira parte para permitir justamente o acesso desses dispositivos dentro do compartimento dos pagers, para inclusive ativar essas explosões de forma remota. Enfim, várias teorias e análises sobre como isso seria possível, já que a gente está falando de milhares de pagers, né, Dávila? É verdade, Caniato, mas para explicar esse episódio, nós precisamos resgatar um pouco da história de Israel. Desde a criação do Estado de Israel, Israel foi um Estado que teve que lutar muitas guerras, não só para defender a sua soberania, para defender a sua existência, porque todas as coligações de países árabes contra Israel era para destruir o Estado de Israel, não havia o reconhecimento do Estado de Israel. E aí, depois de praticamente 3 grandes guerras, essas 3 grandes guerras, Israel vencer todas e impor uma derrota humilhante a vários desses países, começou que alguns países árabes, o primeiro inclusive foi o Egito, depois Jordânia, começaram a reconhecer o Estado de Israel, né? E deixar de ter essa atitude de exterminar o Estado de Israel. Mas isso ainda permanece nesses grupos terroristas, tanto do Hamas, como o Hezbollah e como do Irã, um país importante que ainda tem como missão esse extermínio do Estado de Israel, né? Então, o que o Hezbollah e o Hamas fazem o tempo inteiro como organizações terroristas é tentar atingir esse objetivo que jamais será atingido, porque hoje Israel é um Estado muito bem organizado e militarmente preparado para enfrentar qualquer tipo de ataque. Então, veja só, primeira coisa, por que pager? Pager é um instrumento que é usado por terroristas, porque gente normal utiliza telefone celular. E por que não utiliza esse telefone celular, os terroristas? Porque o telefone celular pode ser capturado ou seguido ou rastreado pelos israelenses. E isso, evidentemente, não consegue ter esse fator da organização clandestina para elaborar as suas ações contra Israel. Então eles apelam para o pager, porque o pager não tem o rastreamento. E aí o serviço, provavelmente, nós não sabemos, mas muito provável, o serviço secreto israelense, entendendo que esses pagers são usados pelos terroristas do Hezbollah, acabaram descobrindo aí um carregamento que iam para esses terroristas e aí sim implementaram esse artifício para fazer com que explodisse. E tanto que as vítimas são todas vítimas ligadas ao Hezbollah. Não tem cidadão que usa o pager hoje. Então, é a continuação desta guerra de Israel contra essas organizações terroristas, Hezbollah e Hamas, que buscam a destruição do Estado de Israel. Tá certo, a gente vai seguir então, monitorando qualquer novidade, a gente traz aqui em primeira mão na programação da Jovem Pan News.